Primeiro caso: mensagem do outro lado. O meu nome é Gisele, e o caso que vou contar aqui no canal aconteceu na minha família há muito tempo. Eu acho que quase 4 décadas. O meu pai trabalhava como motorista de uma empresa de entregas. Como na época o dinheiro estava curto, às vezes ele trabalhava 2 turnos seguidos, quando algum outro entregador não podia trabalhar. Muitas vezes ele tinha que ir fazer entregas em outros estados e acabava passando a noite fora de casa. Quando ele chegava nas outras cidades, ele ligava para minha mãe de algum telefone público. Só que para economizar as fichas, ele fazia o seguinte: deixava o telefone tocar 3 vezes e desligava. Esperava um pouco e então ligava de novo. Deixava o telefone tocar 2 vezes e desligava novamente. E por último, ligava ainda mais uma vez e deixava o telefone dar um só toque. A minha mãe nem precisava atender. Isso era uma espécie de código combinado entre os dois. Esse era o jeito dele falar que estava tudo bem, que ele a amava e que tinha encerrado bem o dia. Em março de 1984, o meu pai teve um ataque cardíaco enquanto dormia e faleceu. De noite, depois do funeral, a minha mãe estava arrasada e a minha avó estava conversando com ela para poder confortá-la um pouco. Eram mais ou menos umas 11h15 da noite, quando o telefone tocou. Então ele tocou 3 vezes e parou. Depois tocou 2 vezes e parou de novo. E depois tocou apenas mais uma vez. Um grande sorriso apareceu na face da minha mãe. A minha avó perguntou por que ela estava com aquele sorriso no rosto. A minha mãe falou que estava sorrindo porque era o meu pai que estava telefonando. Ele ligou para falar que estava tudo bem, que ele a amava e que tinha encerrado o dia. Eu sei que essa não foi uma história assustadora de fantasmas e tal, mas isso ajudou a minha mãe e eu nos momentos mais difíceis da nossa vida. É muito bom pensar que o amor pode durar mesmo quando a outra pessoa já está do outro lado. Segundo caso: 8º andar. Olá a todos do canal Casos para Ouvir no Escuro. O meu nome é José Roberto e essa experiência, a qual estarei narrando, aconteceu comigo quando eu trabalhava como segurança de um grande hospital em uma das capitais mais povoadas do país, que no momento eu prefiro não citar o nome. Eu já trabalhava lá há alguns meses e, para falar a verdade, meus plantões transcorriam sem maiores dificuldades. Foi assim durante um bom tempo, até que uma vez aconteceu uma coisa que me deixou completamente estarrecido e perplexo. Eu, ainda hoje, trabalho meio cismado, mesmo com os meus colegas de apoio, tentando tornar o dia mais agradável. Então, vamos ao relato. Quando o ir e vir das pessoas diminuiu e tudo estava quase vazio, eu recebi um telefonema que vinha de dentro do próprio hospital, no meu posto de trabalho, que era em uma das entradas do edifício. A pessoa que me ligou disse o seguinte: Boa noite, senhor José. Olha, aqui quem fala é o Dr. Cardoso, aqui do hospital, e eu preciso que me faça um favor. Eu imediatamente respondi: tudo bem, doutor. Em que posso ajudar? Bem, eu tô aqui no 8º andar do prédio principal e tenho umas amostras de sangue comigo que preciso que o Dr. Ricardo recolha. Você pode pegar para entregar a ele? É que não tem mais ninguém aqui comigo. Eu perguntei se ele realmente estava no 8º andar e ele me confirmou dizendo: Isso mesmo, senhor José. Muito obrigado. Eu vou te esperar aqui. A princípio, me pareceu estranho, já que o 8º andar, pelo que eu sabia, era para estar desocupado. Mas o tempo passa tão rápido
que eu imaginei que o andar poderia ter sido reativado e eu não fiquei sabendo. Sem pensar mais no assunto, eu disse ao meu colega de turno que o deixaria sozinho por alguns instantes. Fui até a sala e peguei o elevador. Em seguida, apertei o botão do 8º andar e para lá o elevador se dirigiu. Assim que as portas se abriram diante de mim, eu senti uma pontada no peito como se tivesse sido apunhalado. Isso aconteceu devido ao susto que eu levei, quando vi que as luzes de todo o pavimento estavam apagadas. Estava tudo escuro. Não havia nada para ser visto a não ser a mim mesmo, que me sentia como se fosse motivo de piada. Ainda assim, acendi a minha lanterna e apontei as luzes ao meu redor. Notei que todas as coisas estavam cheias de poeira, tudo bastante abandonado. Foi aí que eu percebi que realmente eu estava certo. Aquele piso não estava sendo usado e já havia bastante tempo. De repente, ouvi sons ao fundo, como se estivessem removendo objetos pesados de metal ou algo parecido. Certamente, o ruído vinha de algum escritório ou laboratório, porque no corredor eu não tinha escutado nada. Imaginei que havia alguém ali e que eles estavam tentando me assustar. Que aquilo tudo que estava acontecendo fazia parte de uma brincadeira de algum funcionário desocupado. Foi nesse momento que eu disse para mim mesmo: "Ah, não, já chega, eu não vou cair no jogo deles. É melhor voltar para o elevador. Eles não vão me pregar uma peça." Aquilo havia me incomodado bastante, e por esse motivo eu resolvi descer para ver o Dr. Gouveia, que na época era o diretor de plantão. Assim que eu o encontrei, eu já fui falando: "Escute, doutor, eu não gosto dessas brincadeiras que estão tentando fazer comigo." Obviamente, o médico, sem entender nada, me perguntou o que estava acontecendo. Então eu contei tudo, exatamente como foi. Ligaram-me do 8º andar. Disseram-me para, por favor, subir e recolher algumas amostras de sangue para que eu pudesse levá-las ao Dr. Ricardo. E, bem, eu subi, mas como o senhor sabe, aquele andar não está em funcionamento. Então acho que eles queriam me assustar. Ligaram do 8º andar? O doutor me perguntou e ainda completou: "Quem você disse que ligou?" Eu falei que a voz no telefone disse que era o Dr. Cardoso. "Você tem certeza?" indagou o Dr. Gouveia. "Bom, eu não conheço a voz dele, mas foi o nome que me passou realmente", eu respondi. Foi então que o Dr. Gouveia começou a me contar várias coisas estranhas. E assim ele foi falando: "Bem, sobre a sua queixa, vamos ver o que podemos fazer. Mas antes de qualquer coisa, ouça o que eu tenho para falar, com todo respeito. Eu considero que devo chamar a sua atenção para pelo menos um detalhe. Eu não quero assustá-lo, pois é capaz de você achar que agora eu é que estou brincando contigo. Mas veja bem, o Dr. Cardoso trabalhou por muitos anos exatamente no andar que você subiu. Só que há cerca de 5 anos ele faleceu, e desde então o andar foi sendo desativado. O mais estranho é que depois da sua morte, vários funcionários começaram a dizer que ele aparecia naquele andar, e às vezes até ouviam a sua voz chamando por eles. Ele já foi visto dentro de consultórios, quartos de internação e até andando pelo corredor do local. O fato é que ninguém mais queria trabalhar lá e acabaram então mudando tudo que havia naquela área para outro piso, e o 8º andar ficou vago. Eu comecei a ficar assustado e retruquei dizendo: "Calma, doutor, pode ter sido outra pessoa, querendo apenas brincar comigo." E o Dr. Gouveia continuou: "Olha, para ser honesto, eu não acho que foi outra pessoa. Saiba que, exceto você e seu parceiro, eu sou o único homem de plantão hoje. O restante da equipe são mulheres. E caso você esteja se perguntando, o Dr. Ricardo, aquele a quem foi pedido para você levar as amostras de sangue,
ainda trabalha aqui, neste hospital. Ele vem sempre pela manhã. Na verdade, ele atualmente só trabalha de manhã, depois que começaram a aparecer amostras de sangue sem identificação na sua mesa, sem que ele estivesse esperando ou houvesse pedido. Na hora, eu fiquei até sem raciocinar direito, mas depois, pensando bem, era melhor não ter sabido de nada disso, porque agora eu morro de medo de trabalhar aqui. Não sei nem explicar o que eu sinto. Durante toda aquela noite, eu não consegui parar de olhar para as janelas do 8º andar. E não foi só naquela ocasião. As coisas foram assim durante todas as noites que eu vigiei aquele lugar. Eu nunca pude evitar de me arrepiar quando me vem a recordação daquela voz clara e limpa me pedindo para lhe fazer um favor. Você se sente muito estranho quando lembra que ouviu a voz de um morto.